perguntas. Ela não sabia se os 4 homens ao balcão eram mendigos ou operários. Nos tempos que corriam, nem as roupas nem os modos acusavam a diferença. O dono da lanchonete colocou uma caneca de café à sua frente. Dagny colocou as 2 mãos ao redor dela, para esquentá-las. Olhou à sua volta e pensou, por força do hábito, como era maravilhoso que ainda se pudesse comprar tanta coisa por 10 centavos de dólar. Seu olhar passou da cafeteira de aço inoxidável para a grelha de ferro fundido, para as prateleiras de vidro, a pia esmaltada, as lâminas cromadas de uma batedeira. O dono da lanchonete estava fazendo torradas. Gostou de apreciar o que havia de engenhoso naquela correia sem fim que se movia devagar, fazendo com que fatias de pão passassem por cima de uma resistência elétrica acesa. Então viu as palavras gravadas na torradeira: Marche, Colorado. Deixou a cabeça cair sobre o braço apoiado no balcão. Não adianta, moça, disse o velho vagabundo sentado ao seu lado. Dagny foi obrigada a levantar a cabeça. Teve de sorrir, dele de si própria. Não. Perguntou ela. Não. Esqueça. A senhora está só se enganando. A respeito de quê? De achar que qualquer coisa vale alguma coisa. É tudo pó, moça, tudo. Pó e sangue. É só não acreditar nesses sonhos que enfiaram na sua cabeça que a senhora não sofre. Que sonhos? As histórias que nos contam quando a gente é criança, sobre o espírito humano. Não existe tal coisa. O homem não passa de um animal vagabundo, sem inteligência, sem alma, sem virtudes nem valores morais. Um animal que só tem 2 capacidades, comer e se reproduzir. Seu rosto encovado, com olhos arregalados e feições encolhidas, ainda guardava vestígios de distinção. Parecia o que restava de um pregador ou de um professor de estética que passará anos socado em museus obscuros. Dagny se perguntou o que teria destruído aquele homem, que acidente de percurso poderia reduzir um indivíduo àquela condição. A pessoa passa a vida procurando beleza, grandeza, alguma realização sublime, prosseguiu ele. E acho que um monte de máquinas engenhosas para fazer carros ou colchões de molas. E o que é que você tem contra os colchões de molas? Perguntou um homem que parecia motorista de caminhão. Não liga para ele, não, moça. Esse aí adora falar. Mas mal ele não faz, não. O único talento que o homem possui é uma esperteza ignóbil para satisfazer as necessidades de seu corpo, disse o velho vagabundo. Para isso, não é preciso inteligência. Não acredite nessa conversa sobre a mente humana, o espírito, os ideais, as ambições humanas ilimitadas. Eu não acredito, disse um rapaz na extremidade oposta do balcão. Usava um casaco rasgado num dos ombros. Em sua boca angulosa parecia haver as marcas de toda uma vida de desgostos. Espírito, disse o velho vagabundo. Não há espírito na indústria nem no sexo. E no entanto é só nessas 2 coisas que o homem pensa. Matéria é só disso que os homens entendem, só disso que querem entender. Prova disso são as nossas grandes indústrias, a única realização de nossa suposta civilização, construída por um materialismo vulgar, com os objetivos, os interesses e o senso moral de animais. Não é preciso moralidade para fabricar um caminhão de 10 toneladas numa linha de montagem. O que é moralidade? Perguntou Dagny. É o julgamento que permite distinguir o certo do errado, é a visão que enxerga a verdade, é a coragem que age com base no que vê, é a dedicação ao que é bom, é a integridade de quem permanece no lado do bem a qualquer preço. Mas onde se encontra isso? O rapaz deu uma risada que exprimia ao mesmo tempo hilaridade e sarcasmo e disse: Quem é John Galt? Dagny bebeu o café, pensando apenas no prazer que sentia, como se a bebida quente estivesse revivando as artérias de seu corpo. Eu sei, disse um vagabundo pequeno, encolhido, com um boné enfiado até os olhos. Eu sei. Ninguém ouviu nem lhe deu atenção. O rapaz examinava Dagny com uma intensidade feroz e sem propósito. Você não tem medo, disse-lhe ele de repente. Sem maiores explicações. Foi uma afirmação seca, com uma voz brusca e sem vida, mas com um toque de admiração. Dagny olhou para ele. Não, não tenho, disse. Eu sei quem é John Galt, repetiu o vagabundo. É segredo, mas eu sei. Quem é? Perguntou ela, sem interesse. Um explorador. O maior explorador que já existiu. O homem que encontrou a fonte da juventude. Mais um café. Sem creme, pediu o velho vagabundo, empurrando a xícara. John Galt passou anos procurando por ela. Cruzou mares e desertos, desceu em minas profundas, abandonadas. Mas a encontrou no alto de uma montanha. Levou 10 anos para subir a montanha. Quebrou todos os ossos do corpo, rasgou a pele das mãos, perdeu a casa, o nome, o amor. Mas subiu. Encontrou a fonte da juventude, que ele queria trazer para baixo, para todos os homens. Só que nunca voltou. Por quê? Perguntou ela. Porque descobriu que era impossível trazê-la para baixo. O homem sentado à frente da mesa de Readen tinha feições pouco distintas e modos totalmente filmáticos, de modo que não se podia formar uma imagem específica de seu rosto nem entender quais eram seus objetivos. Sua única característica marcante era um nariz de batata, um pouco grande demais para seu rosto. Era manso, porém dava a entender, paradoxalmente, que havia nele uma ameaça deliberadamente contida, mas que devia ser reconhecida. Readen não entendia por que ele o procurara. Era o Dr. Potter, que ocupava algum cargo indefinido no Instituto Científico Nacional. O que o senhor quer? Perguntou Readen pela terceira vez. O que quero é que o senhor considere o aspecto social, senhor Readen, disse o homem, em voz baixa. Que o senhor leve em conta a época em que vivemos. Nossa economia não está preparada para isso. Isso o quê? A economia está num equilíbrio extremamente precário. Todos nós temos que colaborar para que ela não entre em colapso. Bem, o que o senhor quer que eu faça? Estas são as considerações que me pediram que eu apresentasse ao senhor. Sou do Instituto Científico Nacional, senhor Readen. O senhor já disse isso. Mas o que o senhor quer comigo? O Instituto Científico Nacional não tem uma opinião favorável em relação ao metal Readen. Isso o senhor também já disse. Não é um fator que o senhor deva levar em consideração. Não. Nas amplas janelas do escritório, a luz estava morrendo. Os dias estavam ficando curtos. Readen viu a sombra irregular do nariz no rosto do homem, os olhos pálidos que o observavam. O olhar era vago, porém visava um objeto definido. O Instituto Científico Nacional representa a nata intelectual do país, senhor Readen. É o que dizem. O senhor não vai querer ir contra a nossa opinião, vai. Vou. O homem olhou para Readen como se implorasse por ajuda, como se este houvesse violado alguma lei jamais escrita, que ele já devia conhecer havia muito tempo. Mas Readen não lhe deu ajuda alguma. É só isso que o senhor queria saber? Perguntou. É só uma questão de tempo, senhor Readen, disse o homem, condescendente. Só um atraso temporário. Apenas para dar à economia uma oportunidade de se estabilizar. Se o senhor esperasse uns 2 anos. Readen deu uma risada. Alegre, debochada. Então é isso que o senhor quer. Que eu retire o metal Readen do mercado. Por quê? Só por uns anos, senhor Readen.
Só até, escute, agora sou eu quem vai fazer uma pergunta. Os seus cientistas concluíram que o metal Reading não é o que eu digo que ele é. Não chegamos a nenhuma conclusão quanto a essa questão. Eles concluíram que não presta. É o impacto social do produto que deve ser levado em consideração. Estamos pensando em termos do país como um todo, no bem-estar da população e na terrível crise que estamos atravessando no momento. Crise essa que, o metal Reading presta ou não. Se encararmos a situação do ponto de vista do aumento alarmante da taxa de desemprego, que no momento, o metal Reading presta. Numa época em que há uma escassez terrível de aço, não podemos permitir a expansão de uma siderúrgica que produz demais, porque ela pode levar à falência as companhias que produzem de menos, criando, assim, uma economia desequilibrada que, o senhor não vai responder à minha pergunta. O homem deu de ombros, as questões de valor são relativas. Se o metal Reading não presta, é um perigo físico para o público. Mas, se presta, é um perigo social. Se o senhor tem alguma coisa a dizer a respeito do perigo físico representado pelo metal Reading, diga logo de uma vez. Do restante nem adianta falar. Não entendo essa linguagem. Mas certamente as questões de bem-estar social, não adianta. O homem parecia confuso e perdido, como se o chão tivesse sumido debaixo de seus pés. Em seguida, perguntou, perplexo, mas, então, qual é seu interesse primordial? O mercado. Como assim? Existe um mercado para o metal Reading, e pretendo explorá-lo ao máximo. Mas esse mercado não é uma coisa um tanto hipotética. A reação do público ao seu metal não foi muito positiva. Fora a encomenda da Targata Transcontinental, o senhor não recebeu nenhuma. Bem, se o senhor acha que o público não está interessado, então qual é o problema? Se o público não se interessar, o senhor vai ter muito prejuízo, senhor Reading. Isso é problema meu, não seu. Por outro lado, se o senhor assumir uma posição mais cooperativa e concordar em esperar mais uns anos, esperar por quê? Mas creio que já deixei claro que o Instituto Científico Nacional não é favorável ao surgimento do metal Reading no cenário da metalurgia atual e eu com isso. O homem suspirou. O senhor é um homem muito difícil, senhor Reading. O céu estava ficando pesado, como se engrossasse contra as vidraças da janela. Os contornos da figura do homem pareciam se desmanchar, tornando-se uma massa indistinta, entre os planos retos e nítidos da mobília. Eu lhe concedi esta entrevista, disse Reading, porque o senhor me disse que queria falar sobre algo da maior importância. Se isso é tudo que o senhor tinha dizer, com licença. Estou muito ocupado. O homem se recostou na cadeira. Creio que o senhor investiu 10 anos de pesquisas no metal Reading, disse ele. Quanto gastou? Reading ergueu os olhos. Não sabia aonde o homem queria chegar, mas claramente havia uma nota de decisão na sua voz, que se tornará mais firme. $1,5 milhão, disse Reading. Quanto o senhor quer em troca? Reading teve de esperar um momento. Não podia acreditar no que ouvia. Em troca de quê? Perguntou, em voz baixa. De todos os direitos sobre o metal Reading. Acho melhor o senhor sair daqui, retrucou Reading. Essa atitude é injustificável. O senhor é um homem de negócios. Eu estou lhe fazendo uma proposta comercial. O senhor pode escolher seu preço. Os direitos sobre o metal Reading não estão à venda. Tenho condições de lhe oferecer uma quantia considerável. É dinheiro do governo. Reading permaneceu imóvel, os músculos do rosto tensos. Porém seu olhar era indiferente. A única coisa que o atraía era uma leve curiosidade mórbida. O senhor é um homem de negócios. Esta é uma oferta que o senhor não pode ignorar. Por um lado, o senhor está arriscando muito ao desafiar a opinião pública, e tem boas probabilidades de perder todo o dinheiro que investiu no metal Reading. Por outro lado, podemos livrá-lo desses riscos e dessa responsabilidade e lhe oferecer um bom lucro, muito mais dinheiro do que o senhor poderia vir a ganhar com a venda do metal nos próximos 20 anos. O Instituto Científico Nacional é um estabelecimento científico e não comercial, disse Reading. De que vocês têm tanto medo? O senhor está usando palavras desagradáveis e desnecessárias, senhor Reading. Só estou querendo sugerir que mantenhamos a conversa num nível amistoso. A questão é séria. Estou começando a perceber isso. Estamos lhe oferecendo um cheque em branco de uma conta que, como o senhor sem dúvida sabe, não tem limites. O que mais o senhor pode querer? Diga qual é o seu preço. A venda dos direitos sobre o metal Reading não está em pauta de discussão. Se o senhor tiver mais alguma coisa a dizer, queira dizê-la e ir embora. O homem se recostou, olhou para Reading com um olhar de incredulidade e perguntou, o que o senhor quer? Eu? Como assim? O seu objetivo, como empresário, é ganhar dinheiro.